Então, queridos, boa sexta-feira para vocês. Obrigado pela presença. Estamos discutindo agora aqui no caderno 7, né? A parte de embriologia. E aí, de novo, quando eu coloquei módulos 28, 29 e 30, a gente vai discutir esses módulos fora de ordem, tá? Então, a gente faz ele um pouquinho fora de ordem. Eu acho que tem uma parte didática que eu gosto de inverter, tá? Então, é importante aqui em embriologia, queridos, ó. Primeiro, reconhecer as classificações embrionárias. Tem algumas classificações que nós já fizemos, desde a primeira aula de classificação animal. Quando eu falava que o bichinho era diblástico ou triblástico, significava 2 ou 3 tecidos embrionários, é uma classificação embriológica, tá? Quando a gente falou quem que era deuterostômio e protostômio, é uma outra classificação embriológica. Quando você viu se o bichinho era acelomado, pseudocelomado e celomado, é uma outra classificação embriológica que a gente acabou citando, né? E que agora, de fato, a gente vai aprofundar os temas, tá? Lembrando aí, né, do Classroom, que eu estou disponibilizando material, e no YouTube você acha lá as aulas gravadas, tá? Então, a embriologia, eu particularmente gosto muito de embriologia, porque ele vai acabar demonstrando para a gente as etapas e o que vai acontecendo no desenvolvimento dos seres vivos. E lógico que a gente está discutindo a embriologia de cordados, né? Olha que da hora isso. Eu acho muito fantástico, eu acho muito brilhante a embriologia, eu acho muito legal. Tirando a parte técnica que é chata, né? A parte de classificação que eles pedem no vestibular, eu acho muito legal, tá? Então, os caras estão zoando aí as etapas, né? Então, fala assim, os estágios, pronto, os estágios do desenvolvimento embrionário. Então, a partir do momento da fecundação, né? A partir do momento da fecundação, reparem que tem uma película aqui em volta do zigoto, não, né? Na verdade, estava no óvulo, né? A camada pelúcida. Essa películazinha aqui, ó, tá vendo? Ó, tem uma película aqui, ó, tem essa película, né? Essa película envolve todo o embrião, é chamada camada pelúcida, tá? Ocorre o processo de fecundação e a gente tem o zigoto, sem problema nenhum. Desse zigoto, o próximo estágio, a próxima fase é a fase de mórula, que a gente já discute como ela se caracteriza. Mais um pouquinho adiante, a fase de blástula. Mórula pode parecer feio, mas me lembra uma amora, cheia de bolinhas lá dentro. Enquanto a blástula me lembra uma bolinha, tá? E aí duas que o nome já é bem sugestivo, né? O que você acha que acontece na fase chamada de gastrula? Mas assim, ó, gastrula, gastrulação, te lembra o quê? Gástrico, perfeito, sistema digestório, né? Então aqui nessa etapa começa a formação do sistema digestório e por último a fase de neurula, em que, adivinha, começa a formação do sistema nervoso, muito bem, né? Então os estágios do desenvolvimento embrionário são do zigoto, embrião a partir da fecundação, aí vem a mórula, blástula, gástrula e a neurula. Até a neurula, tá? Até esse estágio, a gente tem o chamado embrião, tá? A partir do embrião, vai acontecer um processo chamado de organogênese, a partir da neurula, desculpa, tá? E aí, o que vai acontecer? A formação dos órgãos, a formação dos sistemas, a formação das partes do corpo. Então, aqui, a partir da neurula, começam a ocorrer as feições, né? Por isso que a partir dela que nós vamos chamar o embrião de feto, tá? Até a fase da neurula, todos os cordados são iguais. Então, desde os protocordados até os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, são tão parecidos esses embriões em neurula que você não conseguiria distinguir com certeza do que é esse embrião.
A partir da neurula, com a organogênese, a formação do feto, a gente consegue diferenciar os caras, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar mais dessas etapas em relação ao tempo, quanto tempo demora, quando que vai cada um deles, e eu não conheço nenhuma frasezinha para você lembrar. Mas não tem segredo, ó. Embriologia, o embrião veio de uma fecundação. Então tem o zigoto, aí forma um montinho de célula, que é a amórula, aí forma uma bolinha, que é a blástula, forma o sistema digestório, a glástula, e o sistema nervoso, a neurona, tá? Aqui uma outra representação de como ocorre, né? Ali a gente tinha fotos de cada etapa, aqui a tentativa de fazer algo mais contínuo, né? Principalmente aqui até a gástrula, tá? O que está acontecendo, ó, do ovo fertilizado aqui, ó, do embrião até a mórula? Dá uma olhada, o que você consegue reparar no desenho, sabendo que esse desenho é bem fidedigno ao processo? Perfeito. Multiplicações. Então, de uma tenho duas, 4, 4, 8, 8, 16. 16, quanto aqui, ó, com 32 células, está mais ou menos aqui a mórula. E essas divisões, vocês têm razão, estão me falando aqui no chat, né? São do tipo mitose, que é aquela divisão equacional. As células são todas iguais. Só que, duas coisas. Reparem o tamanho da estrutura, ó. Tá vendo o tamanho aqui? Esse tamanho é igual a esse tamanho, que é igual a esse tamanho, que é igual até aqui a blástula a esse tamanho. Então, além de terem várias mitoses, que nós não vamos poder chamar de mitose, eu já vou trocar esse nome já já, as células vão ficando menor a cada divisão. E a estrutura se mantém íntegra em relação ao tamanho. A partir da blástula tem uma mudança, ele começa a crescer um pouco mais. Então, nos primeiros estágios, aqui acho que não dá uma semana, duas, no processo de gestação, o embrião não ganha tamanho, ele ganha células e as células vão ficando menor para caberem dentro desse tamanho, tá? Isso significa que naquele ciclo celular, manja o ciclo celular? Que tinha as etapas lá? Tinha mitose, G1S e G2. O que está acontecendo aqui? O G1, que é a fase de crescimento, é muito curto, é muito rápido. Então ela não cresce e se divide. Ela cresce muito pouco e se divide. Cresce pouco, se divide, cresce pouco, se divide. E aí as células vão ficando menorzinhas, tá? Então aqui, ó, essa mitose nós vamos trocar de nome e chamar de clivagem, tá? Então se você ouvir esse nome clivagem, é a mesma coisa que a mitose, mas que acontece no embrião, no desenvolvimento embrionário, tá? E dentro daquelas classificações, essa é a primeira. De que forma acontece essa divisão? Tá? Aí eu vou desenhar daqui a pouquinho. Depois, né? Aqui da gástrula para a neurula, você já percebe aqui a presença de alguns tecidos. A gente vai ver cada etapa em separado depois. E grandes processos de invaginação, ó, dobras para dentro, né? E evaginação, dobras para fora. Então, essas dobras, elas vão ocasionar o surgimento de novas estruturas. Então, por exemplo, ó, aqui dessa camadinha externa, um tecido dobrou para dentro, tá vendo, ó? Formando aqui o famoso tubo neural dos cordados, ó. Essa parte aqui de baixo, que é amarela e laranjinha, ela vai fazer dobras também, originando dois outros grupos celulares. Uma terceira dobra aqui, ó, uma evaginação, quando é para fora, e invaginação, quando é para dentro, originando novas estruturas. Tá? Então, a partir do momento que chegou esse processo, que é a neurula, os tecidos vão se dobrando e se diferenciando. Então, isso é interessante lembrar. Tá? Porque daí, a partir de um tecido original, vão surgindo outras estruturas. Tá? Ó, esse desenho assusta um pouco.
Aqui você tem a classificação dos tipos de clivagens, né? Não precisa ter medo, tem um jeito muito mais fácil de lembrar disso, tenho certeza. E aqui uma outra classificação, que são os tipos de ovos formados, os tipos de estruturas embrionárias formadas. Calma, esquece esses desenhos e vem desenhar aqui comigo, ó. Vamos fazer um desenho, eu e tu, tá? Então imagina fazer aqui, ó, o primeiro tipo, tá? Você tem uma célula, tá aqui a célulazinha, e essa célula se dividiu em duas, que não são só geneticamente iguais, mas elas também têm volumes iguais, tá? Segundo exemplo, uma célulazinha se dividiu em duas, uma pequena e uma maior. Se o desenho não está ajudando muito, ó, chama essa célula de 1, essa célula de 2 e essa de 3. O que eu estou falando aqui? Ó? Que o volume da célula 1, é matemática, meu Deus, é igual ao volume da célula 2 mais o volume da célula 3. Então, essa célula tem 10 litros, um volume, e ela se divide em duas, que somadas dão 10 litros. Tá? E aqui também, ó, célula 1, célula 2, célula 3. E a conta é a mesma, quer ver? O volume da 1 é igual ao volume da 2 mais o volume da 3. Então, por enquanto, está igual. Qual que é a diferença do desenho 1 para o desenho 2? No desenho 1, o volume da célula 2 é igual ao volume da célula 3. Então, por exemplo, se eu tenho uma célula com 10 litros, ela se divide em duas de 5. Duas que tem metade do volume. Só que nesse outro desenho, o desenho 2, ó, o volume da célula 2 é menor que o volume da célula 3. Então, a primeira pergunta, você consegue entender a diferença da primeira clivagem do número 1 ali para a clivagem do número 2? Então, aqui, olha que fácil. Uma célula se dividiu totalmente em duas do mesmo tamanho. Aqui você tem uma célula que se dividiu totalmente em duas de tamanhos diferentes. No que isso vai mudar? Isso aqui vai fazer com que o embrião adquira formatos diferentes. Ó, se isso continuar progressivamente, vai acabar formando o embriãozinho que a gente viu a fotinho lá, aquela mórula, por exemplo, que tem células do mesmo tamanho. Então vai formar uma estrutura toda regularzinha e bonitinha. Tem nome para cada tipo de coisa que eu estou falando aqui, mas eu vou falar no final só, para você ver que não é um bicho de 7 cabeças. Agora, no tipo 2, o que vai acontecer? Formou uma célula grande e uma pequena. Uma grande e uma pequena. Uma grande e uma pequena. Então, vão aparecendo de um lado células pequenininhas e do outro lado células grandes. E aí o embrião vai ficar com um formato diferente. Se um lado tem células pequenas e o outro células grandes, ele começa a entortar. Então, o tipo de divisão que vai acontecer resulta em embriões com formatos diferentes. Esse é um ponto importante. Mas calma, tem mais dois tipos. Vou fazer aqui uma divisão. Vamos ao tipo 3. Tipo 3. Olha o que vai acontecer no tipo 3 aqui. Tem a célula 1, ela se dividiu na célula... Ixi, ficou muito grande. Ela se dividiu na célula 2 e na célula 3. Aqui, ó, célula 2 e célula 3. Só que ela perdeu um pedaço do seu citoplasma. Ela perdeu um pedacinho de líquido citoplasmático na divisão. Que não é célula. Então, olha o que vai acontecer aqui, quer ver? O volume da célula 1, ele é maior do que o volume da célula 2 mais o volume da célula 3. Então, essa é uma diferença importante. Ó. Por quê? Porque aqui do seu lado esquerdo, os números 1 e 2,
a célula se dividia completamente. Aqui ela não se divide por completo, sobra um pedacinho. Esse pedacinho que sobra, nós vamos dar o nome de vitelo, tá? Vou dar o nome de vitelo e guarda essa informação para daqui a pouco. Na clivagem do tipo 4, vai acontecer a mesma coisa. A célula 1 se divide na célula 2 e na célula 3 e também perde um pedacinho. Também perde um pedacinho. Quer dizer que o volume da célula 1 é maior que o volume da célula 2 mais o volume da célula 3. Aí você fala, senhor, qual que é a diferença entre elas então? Peraí. Ah, não, volta. Não. Peraí que eu vou só trocar aqui uma imagem. Eita. Só trocar o chat do lugar que está cobrindo meu desenho. A diferença, o processo vai ser muito parecido, mas a diferença vai ser o quê? Para onde vai esse vitelo? Então, por exemplo, ó, aqui na 4, vai ficar assim, ó, as células de um lado, todas as células de um lado, e o vitelo se concentra no meio da estrutura. Aqui, ó. Se concentra no meio da estrutura. Lá na de cima, o que vai acontecer? As células ficam aqui, ó, numa pontinha, tá? E o vitelo fica embaixo. O vitelo vai se acumulando aqui embaixo, de um lado. E esse vitelo, no final das contas, ele vai ser o quê? Ele vai ser usado como nutriente do embrião. Não é a placenta, é um nutriente. Então, olha que legal. Olha que legal. O número 1, sobra vitelo? Alguém acertou, depois eu falo. Não sobra vitelo. Então, esse embrião tem muito ou pouco nutriente? Pouco. De que animal você acha que é esse embrião número 1, então, que tem pouco nutriente? Dos mamíferos. Por quê? É o nosso. Porque pela placenta ele vai receber nutriente. Olha que doido. Agora, o número 3, que é o oposto, por isso eu pus um do lado do outro, ele tem muito nutriente. Então, quando esse bichinho bota o ovo, perfeito, estão acertando aqui no chat privado. Ele tem que ter nutrientes o suficiente para todo o desenvolvimento do embrião. É o ovo da ave do réptil. Então, que legal. O nosso ovo, o nosso embrião, ele tem a clivagem tipo 1, desenvolvendo um ovo com pouco nutriente ou nenhum nutriente. A clivagem tipo 3 acontece nas aves e nos répteis, desenvolvendo um embrião com muito nutriente. Esse é o processo lógico. Vamos pôr os nomes? Mas calma, antes de pôr os nomes, vamos ver como isso acontece de fato quando tem um ovo na ave. Olha que legal. A gema do ovo é o vitelo, por isso que eu mantive até a cor. Você está vendo que tem um espaço aqui, ó, tem uma coisa diferente aqui assim, ó. É o ponto de fecundação, tá? Aí, nesse ponto de fecundação, vão acontecendo as divisões. Olha lá, formação de um sistema circulatório, já que o embrião vai ter que absorver esses nutrientes, ó, formando até um coraçãozinho aqui. E aí, na gema do ovo vai crescendo o pintinho, ó, os olhinhos dele, tá de ladinho. Aqui também, ó. E muita irrigação sanguínea para absorver os nutrientes. Aqui que bonitinho, pintinho crescendo. Olha, ele tá olhando para você, tá vendo aqui, ó, um olhinho, outro olhinho, bico, né? Ó, a gente frita isso não. Os que a gente come em casa, eles não são fecundados, tá? A galinha bota mais ovos quanto mais ela comer, não precisa se preocupar. A gente não consome o ovo fecundado. Olha lá, que bonitinho. Aí ele vai crescendo, repare que enquanto ele cresce, esses nutrientes vão diminuindo, porque ele está consumindo, até que ele zera e o bichinho tá pronto. Tá aqui. Ah, que bonitinho. Né?
Muito legal. Né? Então, para a gente sair das coisas legais e irmos para as chatas, Sir, como é que ficam os nomes? Vamos lá. Ó. Quando as clivagens acontecem desse jeito que eu desenhei aqui do lado esquerdo, número 1 e 2, a célula se dividiu por completo, não sobrou nada. Então, nós vamos chamar de clivagem holoblástica. Tá, clivagem holoblástica. Nossa, senhor, o que é isso? Ó? Vamos chegar lá. Blástico é nascimento, geração. Né? Holo significa total. Então, quer dizer que toda a célula, até essa célula inicial, ela se chama, como que é o nome dela? É blastômero. Tá? O nome dessa célula original é blastômeros. Então, a divisão do blastômero foi completa, foi total. Holo significa tudo. Tem gente como eu que prefere facilitar as coisas e chamar essas divisões de total. Então, a 1 é uma divisão total e a 2 é uma divisão total, tá? A 3 e a 4, ela não é uma divisão total. Ela é uma divisão mero, que significa pedaço, blástica. Porque o blastômero se dividiu sobrando um pedaço, né? Ou, se você for como eu, chama isso de clivagem parcial. Então, eu tenho, de um lado, clivagens totais, do outro lado, clivagens parciais. Tá? Quando as células são todas iguais, eu vou dar o nome de processo de divisão igual. Então, qual que é a classificação do número 1? O número 1 é um bichinho que tem clivagem total igual. E esse número 2 é um bichinho que tem clivagem total, mas as células são diferentes, então a gente chama de desigual. Então, tenho dois tipos de clivagem já. Clivagem total igual, clivagem total desigual. Tá? No 3 e o 4, eu tenho as clivagens parciais. Quando forma esse disco de células de um lado e o vitelo do outro, eu vou dar o nome de discoidal. Então, aqui no número 3, eu tenho uma clivagem meroblástica discoidal, ou parcial discoidal. Tá? Enquanto o número 4, olha o que vai acontecer. As células ficam na superfície do vitelo. Então, eu vou dar o nome de clivagem meroblástica superficial. Tá? Esse ovo que eu mostrei para vocês se desenvolvendo é o ovo número 3. Você tem a gema, que é o vitelo, e um disco de células que se origina numa ponta. Tá? Esse número 4 aqui, essa clivagem meroblástica superficial, ela acontece só nos artrópodes. Tá? Essa outra aqui, nas aves e nos répteis. Tá? E a número 1, nos mamíferos. Vamos pôr aqui bonitinho, os mamíferos. Agora vamos pensar, ó. Essa clivagem número 2, o embrião, ele tá torto, né? Um lado menor do que o outro e tal. Então, quando o bichinho nasce, ele não tá pronto ainda. Ele termina de se desenvolver fora do corpo. Alguém já acertou aqui. É a clivagem dos anfíbios. Então, os mamíferos têm clivagem holoblástica igual, formando um ovo que não tem nutriente, ou tem pouco nutriente. A gente vai chamar esse ovo de oligolécito. Esse nome lécito significa vitelo. Oligo significa pouco, tá? Esse ovinho das aves, né, que tem muito nutriente, a gente vai dar o nome de megalécito, que significa muitos nutrientes. Sim, o canguru seria o número 1, tá? E o mamífero que bota o ovo igual das aves, igual ao número 3.
Esse cara aqui, ele não entra nessa classificação, né, de quantidade, porque o nutriente, o vitelo, está no meio. Então, ele é um ovinho centrolécito. Centrolécito. Os grãos de vitelo estão no meio. E os anfíbios, ó? O que vai acontecer com eles? As células pequenas vão consumir as células grandes. Então, como o ovo tem célula pequena e célula grande, tamanhos diferentes, nós vamos chamar esse ovo de heterolécito. Hétero diferente, vitelo, porque o vitelo é diferente, o vitelo está na célula, que é esse desenho aqui, ó. Né? Se os grãos de vitelo são poucos, oligolécito. Aqui esse mesolécito é a mesma coisa que o heterolécito, tá? Aqui no lugar de oligolécito pode aparecer o nome alécito também. O megalécito tem um monte de vitelo, ó, compara o desenho com os outros, ou a gente pode chamar de telolécito, tá? E os centrolécitos, os vitelos ficam no meio. Então, com isso, eu queria que vocês entendessem a lógica. Você consegue entender a lógica? Ó, o tipo de divisão resulta em tipos de ovos diferentes. E os processos estão interligados. Então, se divide tudo, se divide parcialmente, se divide tudo tem pouco nutriente, se sobra alguma coisa, o que sobra nutriente. Então, existem essas classificações. Eu tentei resumir aqui num quadro, que acho que é o mesmo quadro que vocês têm aí na teoria, mas eu acho difícil olhar esse desenho aqui, né? Eu prefiro fazer os desenhinhos e fazer a classificação. Certo? Então, duas classificações embrionárias, o tipo de clivagem e o tipo de ovo formado. A partir daí, a gente tem as etapas, né? O ornitorrinco, ele tem a clivagem igual das aves, estão perguntando aqui, né? Então, ele tem um ovo com muito nutriente, nasce o bichinho pronto já. Igual das aves. Aí vem a primeira fase, então, o primeiro estágio, estão pedindo para eu mudar o nome. Né? Ficam zoando. Então, tá bom, então não chama de etapa, chama de fases para não dar azar, né? Mórula. O que é a mórula? A mórula ela vai aparecer uns 3 dias depois da fecundação, né? Uns 2, 3 dias depois da fecundação, o embrião já tem esse formato e a estrutura é maciça, é um monte de célula junto. Um comentário que a gente pode fazer nessa fase é que as células são indiferenciadas. Se elas são indiferenciadas, significa que elas podem virar qualquer coisa. São as chamadas células tronco embrionária. Existem as células tronco adultas de cada órgão, ou célula tronco da medula óssea. Essas aqui são as células tronco embrionárias, são aquelas totipotentes que podem virar qualquer coisa. Tá? Na teoria. Que também são encontradas nessa outra etapa, ou nessa outra fase, aqui na fase da blástula. Então, qual que é a diferença da mórula em relação à blástula? Além do número de células, que a blástula tem muito mais células, a mórula é uma estrutura maciça. Tem lá as suas 16, 32 células. Na hora que começa a aumentar demais o número de células, a estrutura tende a ficar instável. Essas células se soltarem e se perderem. Então o embrião muda a estrutura. Ele vira uma bolinha com uma parte interna oca. Aqui, ó. Aqui em corte, uma parte interna oca, que a gente dá o nome de blastocele, a prisão da blástula. Né? Para mim, blasto é bolinha. Isso, são as células tronco que o pessoal pesquisa, Maiana, não é Maiara, é Maiana. Ih, agora eu me peguei. Pior que eu trabalhei com ela. Eu acho que não é Maiara Satz. Mas depois a gente combina, depois a gente confirma. Tá? Que a Satz procura lá, que faz a pesquisa. A ideia de você substituir células
defeituosas de um sistema, como o sistema nervoso, por exemplo, por células-tronco e fazer com que os tecidos se recuperem. Tá? São células indiferenciadas. Essa camada de células... eu não falei que era Maiana? Eu trabalhei lá na genética da USP uns meses. Eu não gostei muito da genética. Eu fui fazer biologia porque eu achava a genética da hora, a partir dos azãozinhos da vida. Cheguei lá, eu tive um boom na cabeça. Falei, nossa, não é azãozinho. Aí eu fui para da genética, e era a época do sequenciamento genético ainda, projeto genoma humano. Eu trabalhei vendo como fazia sequenciamento genético um tempo, fiz um estágio lá. Aí depois eu fui para virologia, eu fiquei 6, 7 meses na virologia, né, trabalhando com os vírus. Aí depois eu me encontrei na anatomia. Eu fiquei na anatomia e na fisiologia humana, lá nesse CB3. Muito legal. Se vocês já foram lá no Museu de Anatomia da USP, reabriu recentemente, estruturado e tudo mais. Algumas peças que estão lá, fui eu que dissequei para essa exposição. Bem bonitinho. Gostou? Como o pessoal falando que foi lá. Tá bem legal. Né? Mas, enfim, voltando aqui para o embrião, lá tem um desenho da estrutura embrionária, né? Então, a blastocele, que é esse espaço interno oco da bolinha, revestido por uma camada de células que nós vamos chamar de blastoderme, tá? Como se fosse a pele da blástula, beleza? Uma diferença vai acontecer aqui nessa blástula quando ela for humana, tá? A gente está pensando numa estrutura que vai ser visível, né? Vai ser encontrada no final da primeira semana depois da fecundação, ó. Então, sai o óvulo, acontece a fecundação aqui nas trompas, aí vai passando, né? Acontece as clivagens, forma a mórula e a blástula faz o processo de implantação, que muita gente, inclusive eu, chama de nidação. Ela implanta no útero, né? Vai formar aqui no endométrio, para formar a placenta. Então, qual que é a pegada aqui? Ó? Qual que é a dificuldade? Quando você tem a blástula humana... Deixa eu fazer diferente. Eu não sei porque eu conheço as imagens. Vou fazer assim, ó. Eu nem lembro o que eu desenhei aqui. Vamos fazer assim. Eu prefiro assim. Ai, que falta faz um giz na minha vida. Então, imagina assim, ó. Você tem a blástula humana aqui, ó. Ela é formada por uma parte que é a bolinha, que vai originar um embrião, mas saem daqui algumas células. Ela é mais grossinha de um lado, tá? Seria equivalente a essa parte aqui, ó. Ó. Aí essa parte de célulazinhas que sai aqui, que foge para cá, quando tem a implantação, né? Tem aqui implantação no útero, é o que vai virar a placenta. Então nós vamos dar um nome para isso aqui de trofoblasto. Enquanto o embrião propriamente dito é o embrioblasto, que é a blástula. Tá? Então, cuidado, que eu já vi questões de segunda fase pedindo, inclusive, para você desenhar. E uma questão importante que apareceu na Unifesp, prova dissertativa ainda, perguntava assim, se eu analisar, né, o blastocisto, que é a blástula humana, tá? Tudo que está lá é célula-tronco? É célula-tronco do embrião? Hein? Foi uma resposta ou uma pergunta? Sim ou não? Ninguém? O trofoblasto não. Né? O trofoblasto não. O trofoblasto, que vai originar a placenta, não vira célula embrionária.
Agora, do embrioblasto, que é a célula do embrião propriamente dito, sim. Tá? Então, se você estivesse estudando célula-tronco embrionária e fosse extrair células de um embrião, você poderia usar a blástula ou a mórula, tá? Só que se você usar um embrião em blástula, você só pode pegar do embrioblasto, você não pega do trofoblasto. Tá? Então, isso que já foi questão de vestibular e o pessoal acabou se confundindo. Agora, a partir da gástrula, a partir do próximo estágio, que é a gástrula, acabou. Não tem mais célula-tronco, tá? A gente está falando aqui, ó, no final da segunda semana, 15 dias, 14 dias de gestação, as células agora elas são diferenciadas. Elas já não são mais células-tronco. Quer dizer que elas não podem virar qualquer coisa. Tá? Como é que acontece aqui a gástrula, né? Ó, eu vou fazer em desenho aqui em cima. Faz de conta que você tem a blástula aqui e acontece uma invaginação desse tecido, ó. Tá vendo, ó? Uma invaginação. O tecido está entrando aqui, ó, tá vendo? Ele está entrando e aqui formou uma bolinha. Formou um poro, que a gente vai dar o nome de blastoporo. Na verdade, quando você está olhando, parece que é uma blástula, só que tem um poro. Então, por isso o nome blastoporo. Esse blastóporo, para ficar mais bonito, a gente chama assim, ele pode virar a boca do bichinho, pode virar a boca, ou pode virar o ânus. Depende de que bichinho é esse. Então, se eu estiver falando de um embrião, de um equinodermo ou de um cordado, esse primeiro buraquinho que aparece vira o ânus. E aí a gente chama esse bichinho de deuterostômio. Stômio vem de estoma, que significa boca. Deutero significa depois. Né? Proto significa primeiro. E estoma significa boca. Então aqui eu tenho primeiro a boca, então o animal é protostômio, ou depois a boca, o animal é deuterostômio. Então, se esse embrião for um embrião de cordado, a hora que formou esse buraquinho aqui, que é o blastóporo, por uma invaginação do tecido que está do lado de fora, eu tenho a formação do ânus de um lado. E aí o que vai acontecer? Esse pedacinho ele vai crescer atravessando o embrião inteiro, ó, tá vendo? Até chegar do outro lado. Então, se de um lado eu tenho um ânus, do outro lado eu tenho a boca e vice-versa. Só que agora eu passo a ter um tecido do lado de fora e um tecido do lado de dentro, que eu vou dar o nome de ectoderme, tecido do lado de fora, e endoderme, que é o tecido do lado de dentro. Então aqui, ó, nós vimos tipo de ovo, tipo de clivagem, desenvolvimento do blastóporo, e a gente vai começar a ver, a partir da próxima etapa, que é a neurula, o número de tecidos. 2 tecidos diblástico, 3 tecidos triblástico. Aqui nessa fase, tá? Eu faço uma pausa aqui, ó. Faço uma pausa aqui. A gente para na fase da neurula, que aí muitas outras coisas vão acontecer, e a gente volta semana que vem, tá? Então vamos parar na gástrula, a fase de formação do sistema digestal. Tá bom?